Oi, oi, gente! Mais uma temporada do Mais Cultura chegando para você. Hoje vai ter muito bate-papo descontraído e, é claro, muita música boa. Mais Cultura é a janela dos artistas aqui na TV Câmara. A gente acredita que a arte precisa ser livre, valorizada e, claro, reconhecida. Bora de som? Vira-lata, caramelo, dourado, cor de mel, passarinho cantando alvoroçado lá no céu. Quando foi que você olhou pra cima? Formigueiro correndo atarefado num balé, e de longe já se sente o aroma do café. Quando foi que você olhou pra muito e se encanta? Crescem flores numa sinfonia, e sempre essa tua alegria logo cedo te enfeitará. Que amanheça grandioso sol que ardente aquece, e a chuva cai na parceria, colorindo o céu do dia a dia. Solidão aqui não há, posso sentir tudo que vem, deixa fluir. Vou em vibração, sente pulsar, toda a vida no ar, entre eu e você está. E se cantar, crescem flores numa sinfonia, e sempre essa tua alegria logo cedo te enfeitará. Que amanheça grandioso sol que ardente aquece, e a chuva cai na parceria, colorindo o céu do dia a dia. Começamos o programa ao som da Tita e Rafa. Muito bem-vindo e bem-vinda no programa de hoje, gente. Obrigada pela oportunidade. Muito bom estar aqui, né? Meninos da Sirius, hoje é uma banda, né, com 5 integrantes, mas hoje a gente só tem 2 para representar aqui no bate-papo. Sejam bem-vindos, meninos. Muito obrigado, então. Mandar um salve lá para os nossos amigos, né? O Guto, tecladista, que está nos assistindo aí também. O Galho, que é o baterista. E o Cabelo, que é um cara cabeludo, que é o nosso baixista. Mas é muito bom estar aqui. Obrigado pela oportunidade também. Ótimo. Então, hoje a gente recebe o Suelo e o Reis para conversa. E nós temos hoje o comentarista de cultura, o nosso produtor cultural, Lucas Rempa. Que bom te ter aqui com a gente. Que bom, agradeço também o convite, Carol. Prazerzão estar aqui, poder conversar um pouco sobre a cultura da cidade, pô. Precisa, né? Precisamos, com certeza. Gente, vou começar com vocês que abriram o programa de hoje já cantando música inédita. Tem toda uma conversa bacana nesse sentido de música autoral. Os guris da Sirius também vão falar sobre isso e a gente vai escutar o som de vocês também. Mas eu quero primeiro já saber de vocês como é que está sendo essa retomada de shows, ou retomada, inclusive, da atividade artística, né? Porque teve essa pausa em função da pandemia. Agora a gente tem se focado, há alguns anos, a gente tem se focado mais no setor de eventos, né? Então, sim, a gente passou 2 anos ali fazendo algumas lives, né? Mas, assim, a demanda de trabalho diminuiu drasticamente durante a pandemia. Né? E agora, então, a partir do ano passado, né, Rafa, acho que começou a retomada, né, desses eventos e a gente volta a fazer. Mas, claro, atualmente a gente tem, durante a pandemia, a gente acabou desenvolvendo, aproveitando também o tempo livre para desenvolver essa questão das músicas autorais, né? E a ideia agora, mais do que retomar os eventos, é retomar uma história que ficou muito parada, que é o nosso show, a nossa parte mais artística, vamos dizer assim. Né, das músicas autorais, de fazer show com essas músicas e tudo, e levar isso adiante, né? Quer completar alguma coisa? Não, tu é perfeita, como sempre. Ai, que querido, Rafa. Ela vai completar, porque eu quero te perguntar, Rafa, quando a gente fala dessa retomada, até para artista, a gente fala até para nós, jornalistas, que tem esse friozinho na barriga, numa transmissão ao vivo,
a gente sabe que para artista também é assim. Essa retomada dos shows veio mais forte, isso até porque essa pausa fez com que muita gente parasse, né? Como é que foi essa retomada mesmo, o primeiro show que vocês fizeram quando disseram, olha, pode fazer, porque com todos os protocolos vai ser realizado o primeiro show, por exemplo? Não, tem essa questão de voltar a ter prática. Eu me lembro que a primeira apresentação que nós fizemos dessa volta, o que me assustou foi ver gente acumulada. Eu fiquei muito assustado, eu digo, gente, tem muita gente aqui, sabe? A gente sente essa questão do isolamento e as pessoas não estavam... Estava sendo respeitados os protocolos, mas mesmo assim, eu de ver, sei lá, 40 pessoas meio próximas, assim, eu já... De tarde, isso antes do show ainda. E em relação ao cantar, nós nunca tivemos tanto tempo assim parados. Faz, sei lá, 20 anos que a gente canta e sempre, pelo menos 2, 3 vezes por mês, pelo menos. E ficar 2 anos sem cantar foi uma coisa... E ainda os primeiros eventos fizemos de máscara ainda, cantando de máscara, assim. Então a gente vai se readaptando, vai criando essa conexão com o público de novo. É um recomeço, mas ainda bem que ele existe, né? Uhum. Não, e até a retirada da máscara é um estranhamento, né? Sem Porque dúvida. tu tá sempre, daí quando falam pode tirar para cantar, tu fala, será que eu posso mesmo? Eu não sei se eu devo, né? Sem dúvida. É, por aí. Guris, quero saber de vocês, como é que foi essa retomada de shows? Como tá sendo, né? Até Então, porque vocês têm... A gente vai falar da carreira também, mas é recente aí, é desde 2018, né? Então, isso. mas isso é para o segundo bloco, mas eu quero primeiro saber como tá sendo essa retomada. Então, a gente sempre falou que o lugar da Sirius é no palco. É com o público, é tendo essa interação. Com certeza é o lugar que a gente mais se sente bem e é a nossa casa. Vocês com certeza vão dizer a mesma coisa, né? Ter o contato com o público, o pessoal cantar, vir contigo, bater palma, eu acho que é a coisa mais gratificante, assim, para o artista. Então, esses 2 anos que a gente ficou sem, foi bem difícil, assim, foi bem complicado. Até pela questão, tipo, de se motivar, dizer, vamos continuar, vamos fazer e tudo mais. Então, quando a gente foi vendo a luzinha, assim, no fim do túnel, do tipo, vai vir, vai voltar, nós vamos subir no palco. Nossa, aí foi uma adrenalina, assim, acho que a gente ficou semanas, assim, ensaiando. Cara, vai voltar, nós vamos ir. E subir no palco, foi em outubro que a gente voltou. Nossa, aí foi uma emoção, assim, ver o pessoal de novo, o pessoal cantando. As nossas músicas estavam na rádio já, então a gente não tinha aproveitado essa onda da galera escutando, da galera cantando. Então, quando a gente voltou pro palco, já teve a emoção de voltar, e aí tu vê o pessoal cantando a tua música, assim, que a gente não tinha visto nesses 2 anos, foi Que surreal, legal. foi muito bacana. É bem bacana. Lucas, quando você observa aí os artistas, a gente sabe que muitas bandas na pandemia até morreram, né? Porque não conseguiam ensaiar. Quando a gente teve um programa no ano passado que a gente entrevistou as meninas da Delunar e elas falaram muito isso, porque elas moram juntas, porque elas são irmãs, então elas não perderam isso porque elas ensaiavam. Mas muitas bandas não conseguiam ter esse contato porque todo mundo estava isolado. Como você avalia essa volta aos palcos, para os artistas que trabalham com música e precisam tanto disso, né? Claro. Eu acho que é importante deixar claro que a pandemia ela nunca foi favorável em nenhum ponto, tá? Mas eu acredito que o término dela vai propor uma retomada significativa em questão musical, quando realmente tudo estiver liberado, as bandas tiverem um palco novamente, o público puder estar seguro na frente de um palco, sem restrições, enfim, né? Realmente como era anos atrás. Eu acho que essa retomada ela vai ser magnífica, sendo bem honesto, porque eu acho que está todo mundo sedento, não só as bandas querem palco, o público quer banda, o público quer rock and roll, quer estar presente, né, novamente. Então eu acho que, novamente dizendo, de forma alguma a pandemia tem um ponto favorável, mas o término dela, assim, a retomada vai ser colossal. Acho que vai ser bem power, assim, vai ser bem interessante para quem sobreviveu verá.
Ai, dúvida com- alguma. Ai, sim, com certeza. Vocês estão falando de público, né? E aí a nossa equipe de reportagem, a Maite Dalsoglio, foi no quadro A Cultura Tá On, ela foi até a Tem Gente Teatrando mostrar como os artistas, atores e atrizes sofreram com essa falta justamente da plateia. Olha só. O que seriam das artes cênicas sem os palcos? Sem o público? Sem as risadas, lágrimas, sustos e os olhares vidrados nos artistas que se transformam a cada personagem. Em Caxias do Sul, o grupo Tem Gente Teatrando precisou enfrentar essa experiência. Foram 2 anos sem atividades por conta da pandemia. Tudo parou. A escola, que oferece cursos profissionalizantes para atores, a companhia, que já circulou pelo Brasil afora com peças teatrais, e os projetos sociais que espalham a cultura do teatro pelo município. Então a gente teve que, de uma hora para outra, repensar tudo, remanejar e ser muito criativo. A gente acabou tendo muitos contatos de pessoas querendo ainda assistir teatro e fazer aulas de teatro. E a gente dizia, olha, a gente está assim agora, nesse formato, tudo pelo YouTube, Facebook, Instagram. Nesse momento a gente vai utilizar aqui. Mas a gente percebeu também que foi um momento em que as pessoas correram muito para isso. Essas linguagens culturais, o teatro, o cinema, as artes visuais, toda essa parte cultural foi o que acabou auxiliando as pessoas nesse momento de pandemia também. Então a gente percebeu ainda mais a importância da cultura, da arte, enfim, na vida das pessoas. As cadeiras aqui do teatro continuam vazias, mas já já é hora de voltar. E os preparativos de toda a equipe seguem a mil. A programação do projeto Teatro para Todos ocorre nos sábados e domingos. E na segunda-feira a entrada é gratuita para estudantes da rede pública. Uma maneira de tornar o contato da comunidade com a arte ainda mais acessível. Com os projetos, as pessoas ou recebem espetáculos de forma gratuita ou recebem espetáculos com um valor justo na bilheteria. Ou seja, é uma engrenagem que todo mundo sai ganhando. E vendo a longo prazo, isso é importantíssimo, porque tu pode me perguntar, tá, mas o que vai mudar na minha vida assistindo uma peça de teatro? Eu poderia te perguntar assim, tá, mas o que vai mudar na tua vida assistindo um filme, lendo um livro, assistindo uma novela, uma série? Tudo isso é arte. Então, às vezes o pessoal fala, eu não preciso de arte. Não, a arte está envolvida, a arte artística, tu tá tendo contato todo dia. No momento que tu liga o rádio, tu ouve um podcast, assiste um filme ou teatro, que é no nosso caso, né? É muito comum, às vezes a gente fala muito, né, às vezes da primeira experiência para crianças, mas é muito comum, a gente ouve a todo ano pessoas, às vezes com 20, 30, 40 anos que estão assistindo uma peça de teatro pela primeira vez. Então, o mais importante, assim, do que, vou mudar a vida dessa pessoa, é ter ela ter essa possibilidade de escolha, para criar no seu repertório. Poxa, eu nunca assisti uma peça de teatro. Nossa, que legal isso. Se ela vai continuar ou não assistindo, se ela vai fazer parte dessa formação de público que a gente tanto fala, é indiferente. Mas eu acho que é importante ela ter essa possibilidade de contar. Mas o programa Teatro para Todos não é o único projeto social da empresa. Se a comunidade não pode vir até o teatro, eles vão até eles. Nós temos um público sedento por arte, que talvez eles queiram assistir. Bairros distantes do centro. Imagina alguém que está no seu trabalho até às 18 horas, pega um ônibus, leva 1h30 para chegar em casa. Será que ele vai querer mesmo chegar, tomar um banho, pegar um ônibus de volta para o centro para assistir uma peça de teatro? Não, então a gente faz esse caminho inverso. Existe um público lá. A gente tem um outro que tem gente teatrando nos bairros de Caxias do Sul. Então, a gente escolhe, a cada nova edição, um espetáculo que vai circular por todos os bairros periféricos, de forma gratuita também. Eles são todos leis de incentivo à cultura. A gente está programando sair com a nossa querida Maria Giramundo, que é a nossa Kombi amarela, que vai para os bairros, e levar esses espetáculos para espaços abertos. Então, também é uma forma de levar a produção para esses espaços e que a pessoa possa assistir ali perto da sua casa e ter essas referências também. Mas a nossa ideia não é só levar, né? Mas é que essas comunidades também se sintam motivadas a produzir, não que não produzam, né? Mas acho que essa troca de referências enriquece muito. São mais de 30 anos de trabalho. Tanto a escola como a companhia são referências aqui no município. Afinal, eles foram pioneiros lá em 1989.
sempre em busca da qualificação profissional de todos os artistas que passam por aqui, mas também garantir a pluralidade do público. Existiam pessoas, sim, que trabalhavam com teatro e que foram referências interessantes e tal, mas assim como instituição, escola, espaço físico, eu acho que a coisa mais importante e que mais sedimentou a Tangente Teatrando foi essa questão de priorizar o espaço físico. A cidade não oferecia esses espaços. A gente é bastante laboratório, a gente é bastante experimental, mas também traz essa questão da formação acadêmica para dentro da escola. Então, de certa forma, isso faz com que o debate cresça e passe para um outro nível, né, de criação. Então, eu acho que foi uma contribuição importante, sim, nesse sentido de formação, de discussão, de um olhar para a arte de uma forma peculiar, que digamos assim, a gente foi, ao longo do tempo, direcionando, né, o nosso olhar para uma arte mais democrática, mais popular, não perdendo a profundidade, o questionamento e também a qualidade artística. O teatro é reflexão. Provoca diálogos sobre diferentes temas, diferentes olhares. Instiga o pensamento crítico, mexe com o imaginário, inspira e transforma. Mas só é completo quando é para todos. A gente percebe aí que os artistas eles estão ansiosos para essa retomada, né? Os atores ainda não estrearam, como os meninos e a Tita e o Rafa, né? Aqui. Mas eu quero pedir para vocês, Tita, vocês também têm essa ligação forte com o público, porque o ator e a atriz, eles, na questão do teatro, só existe quando tem a plateia, né? Porque existe essa interação. Nos shows de vocês também é assim? Nem me fale. Eu acho que a coisa que eu mais sinto falta é o sorriso, né? Aconteceu isso que nem o Rafa falou, de tocar de máscara e o público tá de máscara e tal. A comunicação só do olhar e tal, sim, o olhar expressa muita coisa, mas tu vê aquela pessoa, o movimento da boca dela, o sorriso dela, a expressão inteira, né? Então isso também, assim, eu sinto muita falta dessa troca, sabe? De tu ver o ser inteiro ali dizendo, eu tô gostando, eu tô cantando junto, eu tô participando, né? Então, sim, o artista, ele é isso, na verdade, né? Ele faz a música, assim, se expondo todo, colocando todo o seu ser ali dentro do que ele está criando, mas a receptividade, assim, né, de tu saber que aquilo também está sendo compartilhado com outra pessoa, né, de que outra pessoa se identifica com aquilo que tu faz, né, de que se sente alegre, emocionada, feliz, triste, né, motivada com o que tu faz e ver isso acontecendo, isso é o principal, é o centro, é o máximo do que pode acontecer na carreira de um músico, no caso, né. Bem isso. E você, Suelo? Também a mesma relação ali, o Rei já estava falando, né, dessa ansiedade. De fato, e vocês que são jovens, né, vocês acabam tendo um público jovem ali, e muito por causa dessas redes sociais que ganharam tanta força na pandemia. Vocês fizeram muito sucesso ali nas redes, e daí quando tem o público ali, tem mais essa troca também, né? Eu acho que a gente teve que meio que reinventar esse nosso modo de interação, né? Assim como ela falou de ser gratificante para nós, ver o público sorrindo ali, ver realmente a emoção, porque é isso que realmente acho que nos move, né? Tipo, quando a gente compõe, quando a gente escreve, tipo, é nós, né? É a gente que tá ali. Então, eu acho que a gente teve que reinventar esse modo de comunicação, de entender as pessoas, de ver como que elas iam interagir com a gente de novo, como que a gente ia conseguir transmitir isso novamente para elas. Então teve a questão das lives, mas tudo muito com um prazo de validade muito curto, né? Porque a rede social é algo que tem um prazo de validade hoje muito curto, né? A gente notou que a galera começou a meio que deixar o entretenimento de lado, tipo, eu não sei, parece que a gente foi meio esquecido mesmo porque a gente não conseguia aparecer, sabe? Então, tipo, independentemente de a gente ter esse contato pela tela e tudo mais, nunca vai ser a mesma coisa, né? A gente tá presente, sabe? Então foi algo que a gente acabou perdendo e toda essa questão da motivação, enfim, que a gente vinha tendo, sabe? Porque a gente viu lá no primeiro ano de pandemia, tá chegando julho, todo mundo acreditava que acho que ia acabar, né? Então a gente pensou, agora vai. Só que não ia. E aí, tipo, a gente se olhava um pro outro,
poxa, a gente tá ensaiando tanto, a gente tá se dedicando tanto e, tipo, para onde que a gente vai? Tipo, isso vai servir para alguma coisa? Então foi um momento muito difícil, assim, porque acho que, sei lá, parece que a gente queria desistir, mas ao mesmo tempo eu acho que aquele sentimento do querer nunca sai de dentro do artista, né? A gente sempre vai querer continuar. Então foi algo bem difícil, a gente até se tatuou, né? Nesse tempo aí fizemos uma tatuagem da banda e tudo. Para não desistir, não desista. E foi um processo assim que, como eles também fizeram as músicas autorais e tudo mais, trabalharam muito, a gente também trabalhou muito nesse período, escrevemos muito, nos preparamos muito em questão de show e composições, e foi isso que acho que nos manteve vivo, né? Essa amizade, essa troca que a gente tem diária foi a nossa força para seguir nesse momento aí, sim, esse contato com a galera, sem poder ver as pessoas realmente, né? Com certeza. Gente, tá bem bom o bate-papo aqui, viu? Mas a gente precisa fazer um breve intervalo. Agora a gente sai ao som dos meninos da Sirius, mas logo mais a gente volta. Então agora, vamos de ponto de paz. Vem com a gente, vai. Sinto só, vejo os anos que me trouxeram aqui. Vejo quanto medo me tirou e me deixou sem reagir. Mas o nosso destino sempre foi se encontrar. Nesses versos eu vou te alcançar. Será que pode me escutar? De onde está? Você pode pensar em voltar. Eu quero ser teu ponto de paz. Não quero ser quem ficou pra trás. Eu quero ser o teu algo a mais. Sempre penso em você. E só vejo você. Mesmo que vá pra outra cidade, eu não vou te esquecer. Mesmo que o tempo passe, eu vou querer te ver. Esperar por você. Eu quero ser teu ponto de paz. Não quero ser quem ficou pra trás. Eu quero ser o teu algo a mais. Sempre penso em você. Será que pode me escutar? Antes, a vida era assim. Depois, ficou assim. Agora continuamos nos cuidando e nos protegendo. Continue valorizando a vida. A distância salva no trânsito também. Coloque-se no lugar do outro. Cuide dos ciclistas. Cuide dos pedestres. Cuide de você. Eu me coloco no teu lugar. Detran, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Nos teus olhos eu fiz morada em ti. E eu não pude explicar o que eu sinto aqui. E eu sei que eu sinto mais do
sinto falta de você, só pra dizer o que eu quero é você. Deixa eu ser teu mar, deixa eu navegar no teu sorriso. Eu vejo o sol a me iluminar, é só você chegar. Fica, 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 fica. Vocês acabam de assistir, então, o vídeo da banda Sirius. Meninos, antes da gente falar da trajetória, no primeiro bloco a gente falou da tatuagem. Eu aposto que vocês ficaram curiosos aonde é a dita tatuagem, o que tatuaram, né? Mostra aí pra nós, que no intervalo eles já mostraram, mas a gente sabe que pode mostrar. Aí, Explica ó. aí pra nós, por favor. Essa Reis. aqui é a constelação da estrela Sirius, porque o Uhum. nome da banda veio por causa da estrela Sirius, que seria a estrela mais brilhante da constelação. E aqui tem a coordenada dela e a constelação. E todo mundo da Todo banda. mundo fez, os 5 integrantes, o técnico de som, que é o Paulinho, vou dar um salve para ele aí, o empresário, o Road, todo mundo entrou não é na brincadeira, porque ela tinha um motivo, assim. A gente conheceu o tatuador Luciano, que fez para nós. A filha dele era muito fã da banda. Ela Olha não é só. muito fã da banda. E ele disse que um dia ela quis conhecer a gente e a gente foi muito receptivo, assim, com ela, assim, abraçava. Isso foi bem antes da pandemia, foi em 2018. E a gente abraçava ela e tal, e ele, sabe, que legal o jeito que vocês trataram e tudo mais. Um dia que vocês quiserem, eu tatuo vocês e tal. E aí, naquele ano a gente tinha lançado o nosso primeiro single, A Tudo a Ver. E bem despretensioso, a gente falou, ó, se chegar a 50 mil streams no Spotify, a gente vai tatuar um dia. E no meio da pandemia ali, chegou assim, aos 50 mil, daí a gente chegou lá, ó, Luciano, tem aqui que chegou nos 50 mil, vamos fazer. Chegou o dia. Aí ele pegou um dia lá, ele tatuou todo mundo que precisou e fez ali. Mas Ai, bem, que bem legal. bacana, assim. Já vamos falar então da história de vocês. Vocês se conhecem há muito tempo. A banda, ela foi criada em 2018, como é que foi? O que acontece? Eu e o tecladista, que é o Guto, a gente tinha uma dupla, que era Guto e Léo. E aí a gente tocava, enfim, nas pizzarias, nós tinha 10 anos de idade. A gente fazia. Só que eu e o Guto, a gente nunca foi de cantar. A gente gostava de tocar. Então a gente viu que precisava de gente um pouquinho a mais. Então precisava ter uma bateriazinha, um cara que cantasse, né? E aí a gente estudou quase tudo na mesma escola. Então a gente foi se pescando assim. E aí a banda começou de verdade em 2014. O nome era The Nangers, né? Era bem antes, assim. Era The Nangers o nome. E a gente fazia as escolas, sabe? A gente ia tocando na nossa escola. O baterista estudou no São José, então a gente ia lá. Escola que abriu, assim, pra nós. Aí, enfim, chegou um momento que a gente não achava que esse nome representava a gente. Porque The Nangers era a mistura de anjos com perigo. Uhum. E a gente não achava que a gente tinha muita cara de perigosos, E assim. nem de anjo. Não era muito. Não era muito. E aí a gente pensou tal na constelação. A gente viu as estrelas um dia, a gente pensou assim, pô, podia ser a estrela mais brilhante do céu noturno, e daí a gente nasceu a Sirius. Ai, que legal. E aí a gente, E ela nasce daí em 2018 com o primeiro disco? 2018 com o seu primeiro single, que é Tudo a Ver. Aí depois a gente teve Até o Fim, a gente fez uma trilogia também nesse meio tempo, que lançou na pandemia, né? Teve até o lançamento pela Rádio Atlântida, pela Rede Atlântida e tal, que a gente sonhava e acreditava que era o grande auge, né? E aí veio a pandemia, mas não impossibilitou de nada, a gente fez a nossa trilogia, que é a Fica, A Ponto de Paz e A Tempestade, as 3 músicas. E, nossa, foi mesmo na pandemia, como a gente usou muito as redes sociais, elas foram muito bem, assim, foi até um espanto para nós de como foi e uma felicidade imensa, né?
Pois E é, aí em tão pouco tempo vocês tiveram um retorno tão rápido de público. Estão sabendo lidar também com essa fama toda? eu vou passar pro vocalista. O vocalista é ali que vai, né? Fama, né? Uma fama, assim. Mas eu acho que quando começou o projeto da Sirius foi onde a gente realmente profissionalizou o negócio, né? Uhum. Porque antes a gente tinha a banda como algo, tipo... É uma diversão, né? Era mais um hobby, assim mesmo, né? E depois, quando a gente... vamos fazer a Sirius, vamos. Daí a gente lançou música autoral. E aí a gente viu, tipo, a receptividade da galera. A gente viu que o pessoal se identificou com o nosso som. E a gente se olhou e falou, eu acho que é por aqui, sabe? Então a gente começou a profissionalizar o negócio daí desde o primeiro lançamento. E, enfim, acho que o público, assim, acho que a gente sempre trata a galera sempre da mesma forma, né? Tipo, tanto vendo a galera no show, como nas redes sociais, a gente sempre procura responder todo mundo, sempre tá interagindo com o pessoal. Eu acho que isso é uma das chaves para tu criar esse vínculo, né? Principalmente nas redes sociais, porque como eu tinha falado antes, é algo muito rápido, algo que passa, algo que às vezes nem fica na memória e às vezes, tipo, a pessoa é tua fã e ela de repente só quer que tu, sei lá, dê um oi pra ela, dê um abraço, sabe? Tipo, troque qualquer palavra com ela que, tipo, ela vai se satisfazer, era o que ela queria, entendeu? Então, eu acho que é aí que mora, assim, essa receptividade da galera e a gente trazer esse pessoal com a gente. Bem legal. Legal até o Rafa e a Tita, que tem uma trajetória tão longa, ver os guris tão jovens, né? E falando com tanta simplicidade também, né? Vocês, a gente brinca que até é como se fossem as vozes de Caxias, porque todo mundo sabe quem é a Tita e o Rafa, ou por uma propaganda da Festa da Uva, ou... Isso é muito verdade. Eles estão em todas. Em todas. As vozes de vocês já tá no coração dos caxienses. Vamos falar um pouquinho dessa história, como surge essa dupla, como nasce aí Como dupla? Como dupla e antes, né, também. Na real, eu comecei eu dava aula de música para criança, isso nos anos 90, né? E aí eu tive uma oportunidade de cantar numa banda de baile, que é o Grupo Musical Imagem, que é uma banda que ainda existe, né? Vou mandar um abraço pro pessoal do Imagem, né? Porque eu atribuo essa versatilidade a esse início na minha vida. Porque numa banda de baile, tu tá cantando um Guns N' Roses e depois tu tá cantando um Mano Lima, em questão de 10 minutos. Então, tu vai... E eu sempre que fui um cara muito do rock, de gostar de ouvir rock, blues, eu tive que abrir a minha cabeça e ouvir outros gêneros musicais e entender a riqueza, né? Então, foi uma universidade da vida mesmo, assim, no palco do Imagem, que é uma coisa que eu levei para minha vida toda. E, em função disso, aí depois, quando eu saí dali, eu estava envolvido em música italiana, ao mesmo tempo o rock, que sempre foi minha paixão, assim, maior, né? Minha veia mais forte. Mas aí a coisa foi meio que eu comecei a fazer de tudo um pouco, né? E também nessa coisa de tornar possível o trabalho de música. Porque eu tinha uma vida que estava sendo desenhada para um outro lado, para a área do direito e tal, e apareceu a música simultaneamente, no que eu digo, cara, eu vou na música, eu tive que abraçar tudo, assim, para mostrar há 25 anos atrás que era possível viver de música, porque era muito difícil, muito mais difícil ainda do que agora, né? Eu sou de uma terra e de uma família de italianos, né? Então, tipo, não, música, imagina música, não é impossível, música. E aí essa ideia de tornar a música possível, e aí nesse meio tempo eu já estava cantando em banda de heavy metal, o Akashki na época, que era uma banda que a gente gravou CDs e tal, fizemos algumas coisas legais assim, e a Tita já cantava na Fall Up, que também era uma banda que era tocava na noite, e nós estávamos naquela transição para tornar essa diversão uma profissão. E aí nós nos encontramos, eu tinha uma admiração tremenda pela Tita, eu sempre brinco que eu era fã da Tita quando eu era criancinha, mas isso obviamente é uma brincadeira. É uma brincadeira, né? Brincadeira. E aí nós falamos, vamos fazer uma dupla, vamos tentar fazer essa coisa se tornar possível, sabe? Uma dupla depende de
de uma estrutura menor e tal. Vamos tentar juntar as vozes, assim, ver o que acontece. E daí a coisa se encaminhou para esse lado. Isso já está lá atrás, foi em 2004 que nós começamos, né, a tocar como dupla, né? E não paramos mais. E agora tem esse momento tão legal das nossas músicas autorais, né? Ambos já tínhamos trabalhado com músicas autorais, mas nunca como dupla, né? Deixa eu perguntar para vocês, os guris falaram ali de repente até cogitar a desistência, né, por causa da pandemia. Passou nesses anos todos aí de vocês, em algum momento querer desistir, ou a pandemia foi um momento bem difícil mesmo, que vocês nunca tinham vivido antes, e ali eu pensei em desistir mesmo. Tô com medo da resposta. Ai, olha, é assim, é muito engraçado, porque quando eu e o Rafa começamos a tocar junto, a gente teve uma combinação musical muito forte. Ele tem uma leitura, uma maneira de ver a música que é muito parecida comigo, tanto que desde o início a gente disse, a gente nem precisa ensaiar muito, porque a música já sai pronta. Então, essa concepção sempre foi muito, muito, muito forte na nossa história como dupla. Agora que a gente já terminou teve uma vez que a gente terminou a dupla no palco, inclusive. Porque ele achava que não, mas para mim tinha terminado a dupla naquele momento, entendeu? Porque a gente sempre se deu super bem, mas a gente também, né, às vezes, né, rola um desentendimentozinho rápido. Rolava, é verdade. E aí teve uma situação assim que eu fiquei muito indignada com essa pessoa aqui do lado. E eu sei que no palco a gente terminou, mas como o pessoal estava acostumado de ver a gente brigar, entre aspas, né, fazer essa folia no palco, todo mundo deu risada, achou engraçado e tudo certo. E eu fechei a cortina, assim, eu digo, cara, acabou. E tal. Daí, dali a pouco, ele voltou, a gente conversou e voltou a tocar. Então, assim, de fato, nunca aconteceu de pensar seriamente em terminar a dupla. Não sei, tu pensou alguma vez, Rafa? Não. Então é isso, assim, eu acho que tem isso, assim, a gente se dá muito bem, né, na vida também, né, a gente compartilha muitas ideias, a gente discute, a gente cresce um com o outro, já são 18 anos de história como dupla, né, a gente já tinha uma história pregressa, tanto eu quanto ele, ou seja, a gente trabalhou com outras pessoas para ter essas referências, né, de saber o que funciona, o que não funciona, né, e eu acho que a gente se encontrou num momento em que ambos precisavam viver daquilo, né, e como uma dupla estrutura, como o Rafa falou, é mais fácil, e funcionou, né, então não tem o menor sentido a gente discutir essa questão, assim, né. Então é isso, estamos aí há 18 anos e mantendo firmes e fortes. Que bom, né? Bem bom para nós que escutamos. Que sempre bom. muito bom. A gente agradece. Lucas, quando a gente vê tanto o Rafa e a Tita, quanto os meninos da Sirius, principalmente quando se fala, né? O Rafa falou muito dessa coisa de viver da música, né? Precisa de incentivo, né? Precisa do fomento. A gente sabe que teve a lei Aldir Blanc, criada ali em junho de 2020, justamente para atender esse público, esse setor que foi tão afetado. Fomentar a cultura é um tema que, infelizmente, sempre cai, porque, infelizmente, é o que precisa, né? Muitas vezes, a primeira coisa que se tira é da cultura, né? Sim. O fomento da cultura, assim, enfim, necessita atenção para poder existir. Você fala de leis de incentivo, acho importante, imprescindível. Diversos artistas ainda conseguem, né, se articular através dessas leis de incentivo para conseguir fazer as suas produções de clipes, discos, shows e afins. Mas também existe aqueles que vivem longe de tudo isso, né? Às vezes até por falta de conhecimento ou de um certo auxílio para se inserir nesse mundo, né? Eu vejo particularmente, sim, que existem duas questões que podem ser bem divididas. Eu acho que existe uma cena musical, né? Falando de rock, mas entre todas, existe uma cena e existe um mercado. Eles são dois pontos bem diferentes, ao meu ver, tá? A cena, ela é um preparo para o mercado, né? Hoje, claro, os grandes músicos de Caxias, assim, todos eles fazem parte desse mercado musical, não só caxiense, né? Mas tem gente indo para fora, tem gente vindo, então existe esse movimento no mercado. E existe também uma cena que a gente chama que é a raiz mesmo, né? Onde vem o embrião, o nascimento
de uma banda, o preparo, a transição, a troca entre músicos e bandas, aquelas parcerias que tu vai formando ao longo do tempo que acaba te fortalecendo para chegar no mercado, né? Ao ponto de tu poder realmente entrar nessa. Mas não que as leis de incentivo sejam exclusivas para músicos mais preparados, mas é necessário estar atento, né? Porque as oportunidades estão aí. Né? Tem espaço para todo mundo, surgiu muito edital na pandemia, diversos mesmo, além da Aldir Blanc, mas às vezes nem todos estão atentos a isso, né? Ou às vezes preparados até, porque às vezes... é burocrático, mas não é burocrático. Hoje a gente tem diversos produtores culturais em Caxias aptos a desenvolver projetos e auxiliar, né, o artista a alcançar o seu objetivo final, né? Através de um projetinho, sem aquele correrio todo, assim, que, pô, geralmente, porque estúdio é caro, é difícil prensar um CD, né, produzir é caro, mas existem alternativas a isso, né, mas, infelizmente, às vezes falta essa interpretação, conhecimento disso tudo, né. Mas eu acho que o nosso papel é justamente falar para que as pessoas, os artistas que ainda não entraram nessas políticas públicas da cultura, né, que eles possam se informar e ir atrás justamente dos produtores, que tem vários mesmo em Caxias. Diversos. Ótimo. Gente, a gente tem que fazer mais um intervalo, mas em seguida a gente volta. Amigo pra durar, amigo pra valer. Se liga e fala e sente falta, amigo é pra manter. E já nada vai mudar se a gente não se vê. Se vai e volta e pacifica e torce pra vencer. São um casal sem joia circular. São de tal modo real, são singular. No carnaval se querem viajar. Para onde vão, tanto faz. Andar na vida é natural, então pra que forçar? Deixa rolar. Se é forte ou fraco, intenso ou leve, quem vai nos dizer? Será você? Não serei eu, tanto faz. São um casal sem joia circular. São de tal modo real, são singular. No carnaval se querem viajar. Para onde vão, tanto faz. A esperança move a vida. Vive no verbo esperançar e significa oportunidade. Esperançar é agir, buscar, possibilitar. É saber que hoje pode ser diferente amanhã. Cada um de nós pode levar esperança a quem precisa, a uma pessoa conhecida ou desconhecida. E podemos fazer a diferença e inspirar um propósito a uma vida. Vamos juntos esperançar? Abriu o livro errado e continuou. Será que é hoje o dia em que ele se encontrou? O som que ouvia ao lado a fez viajar. Com página virada foi dançar. Ela então rodopiou no mundo afora e ele desapareceu. Vai se adaptar. Tô
Tocou a campainha e se arrependeu. Será que trouxe o fogo como prometeu? Olhou a tela em branco pronta pra iniciar. Não via a hora de finalizar. Sua vida revirou. Culpou Pandora, ela bem que mereceu. Será que ainda tem jeito pra juntar e não ruir, pra harmonizar? Tem que se ouvir e se respeitar. Chegaram ansiosas com cheiro de flor. Será que minhas rosas têm despertador? Na flor de laranjeira foram se instalar, zumbindo lavadeiras a cantar. Quando o turno terminou, foram embora. Sua rainha envelheceu em peça de quebrar. Desapareceu. Será? Estamos de volta com mais cultura para o último bloco. No programa de hoje a gente recebe a participação da Tita e do Rafa, também os meninos da Sirius, e quem faz o comentário de cultura é o Lucas Rempa. Agora a gente vai de som. Então, pra galera de casa, vamos começar com Tudo a Ver da Sirius. Quem souber canta daí, beleza? Simbora, vambora. Eu não sei o que vai ser. Eu só sei que quero estar com você. Eu não sei o que vai ser. A gente tem tudo a ver. Olha como a vida te trouxe até aqui, porque antes de eu te ver eu já sentia que ia te conhecer. E nessas palavras que eu dou o tom, você cantava sem perceber que em mim você fez o que era escuro se acender. Yeah. O que era escuro se acender. Eu não sei o que vai ser. Yeah. Eu só sei que quero estar com você. Eu não sei o que vai ser. A gente tem tudo a ver. Descobrir algum lugar onde eu possa te encontrar, te cantar uma canção, fazer cócegas no teu coração, te fazer pensar, te fazer sorrir, te fazer me olhar, te fazer pensar, te fazer sorrir, te fazer me olhar.
agora, vai. Eu não sei o que vai ser, eu só sei que quero estar com você. Eu não sei o que vai ser, a gente tem tudo a ver. Eu não sei o que vai ser, eu só sei que quero estar com você. Eu não sei o que vai ser, a gente tem tudo a ver. Então, voltando para o nosso bate-papo, gente, vocês viram, quem está assistindo de casa, que todas as músicas são músicas autorais. E aí, é claro que a gente não pode não falar disso, né? O desafio de fazer música autoral. Vocês, artistas, claro, já fizeram um cover, mas agora estão caminhando por essa linha do autoral. Por que que é importante e o desafio? Eu acho que importante é a expressão do próprio artista, né? Quer dizer, no cover também, a gente acaba transformando o cover conforme ele assenta em nós, né? A gente acaba fazendo essa cocriação, involuntária às vezes. Mas eu acho assim, eu e o Rafa, a gente tem essa questão de que desde que a gente começou a tocar, a gente sempre teve muito trabalho. Graças a Deus, a gente sempre trabalhou bastante. E foi a primeira vez que a gente conseguiu se retirar dessa confusão, dessa correria do dia a dia, para pensar o que a gente quer apresentar. E a gente tinha muito o desejo de fazer as nossas músicas autorais com o mesmo perfil do que a gente toca cover, porque as músicas que a gente toca cover são as músicas que a gente gosta. Então, a gente gostaria muito que as nossas composições autorais tivessem essa característica que nos marcou durante esses 18 anos de história. Então, acho que a gente atingiu esse objetivo, né? Que a gente fez essas músicas. Geralmente é o Rafa que faz a parte da harmonia e da melodia. Eu sou super honesta em dizer que eu sempre amei as melodias do Rafa, desde a época do Akashi, que ele fazia as melodias também das vozes. Eu acho incrível a linha de composição melódica dele. E ele tem uma batida do violão que, para mim, também é sensacional. Então, eu acho que... E eu sou mais a letrista, mas a gente juntava essas coisas e dizia, vamos alterar isso aqui, vamos alterar essa outra coisa. Foi um processo muito legal. E uma coisa que é importante dizer, tempos atrás a gente chegou a tentar fazer algum tipo de composição, mas acho que a gente não estava maduro o suficiente, né, para chegar nesse ponto onde a gente conseguiu se compreender e se desapegar. Porque eu acho que o processo de composição tem isso, muito importante, que é fazer uma coisa e dizer, o outro dizer, isso aqui eu não gosto, e pronto. Simples assim, desapega, joga fora, não importa. Passa por cima, né? Não sei se tu quer complementar. Na realidade, nossa dificuldade de quando nós tentamos fazer lá atrás as músicas, nós temos as velocidades, né, das pessoas. Então, a Tita, ela é metódica e eu sou muito impulsivo. Então, eu fazia um negócio assim, dizia, Tita, tá aqui, ó. E aí a Tita dizia, calma, vou fazer um café, vou pegar o dicionário, vou dar uma pensada. E nisso eu já estava muito mais acelerado, né? Então, nós descobrimos isso nesse período, que foi, fazemos separado. Eu faço a parte musical, a música, né, em geral, e mando para a Tita e digo, Tita, tá na tua. E aí eu vou fazer outra. Então, independe dessa coisa de estar trabalhando em dupla. Então, isso parece uma coisa tão simples, mas nós demoramos uns 10 anos para descobrir que era assim que tinha que funcionar. Porque foram 10 anos de nós tentando fazer e a Tita reclamando que eu era muito, muito rápido e eu reclamando que ela era muito lenta, sabe? E, na realidade, são simplesmente as velocidades das pessoas, né? Então, isso foi uma coisa que esse ano, na pandemia, nós descobrimos. Fazia um pedaço e dizia, isso aqui, faz depois, quando quiser. E vice-versa. Às vezes também ela me aparecia com uma letra e dizia, tá aqui uma letra, quando quiser, faz.
E isso foi uma descoberta, né? Nós agora, depois de tantos anos de... Sim, Mas a gente está bem feliz com o resultado. É muito. e nós também, Aê, que a gente escutou. eba. Meninos, e para vocês, como é que funciona essa composição, o autoral, o desafio, né, de fazer? É muito legal porque é muito bom fazer a tua própria música, né? Nós somos em 5, então é 5 vidas diferentes, são 5 vivências diferentes, são 5 visões diferentes. Então, isso tudo a gente pega assim, junta num pacotão. Como a gente também há muitos anos amigos, a gente sabe conversar um com o outro. E realmente a gente sabe dizer, não tá legal. E não leva pro coração, né? A gente conhece muita banda e muita galera que às vezes briga nessa hora da composição, né? E aí isso às vezes acho que acaba perdendo um pouco a magia, né? Dessa composição. Normalmente o Saulo, ele traz uma letra, eu vou falar, mas normalmente é uma parte da vida do Saulo, né? De algum episódio, enfim. E ele traz para nós. Quando ele traz para nós, a gente muda toda a vida do Saulo. Né? A gente muda toda a vida dele. Não, isso aí não, vamos fazer diferente. Só que a gente é muito aberto, né, Saulo? Tipo, quando eu chego lá e mostro a letra, né? Normalmente a gente faz essas adaptações, né? E todo mundo dá pitaco, assim. Porque isso que é o legal, né? Acho que diferente deles, que eles fazem mais separado, assim, a gente, tipo, dá mais certo junto, entendeu? Uhum. A gente não dá certo separado. O nosso processo é bem orgânico, assim, tipo, cada um senta no seu instrumento. Tem essa levada aqui, que algum arranjo que eles compõem e tal. E aí ele pega, toca, eu começo a cantar em cima alguma letra que eu tenho, ou às vezes, que nem ele falou, levo a letra, enfim, daí eles encaixam e assim a gente vai, sabe? Então é um processo bem orgânico, assim, que a gente tem, na verdade. E tu não leva mal quando eles alteram a tua vida, assim, só de curiosa? Cara, eu acho que não, porque, assim, vou falar uma coisa aqui agora, hein? Eu encaixo o que eles colocam na minha vida também, entendeu? E aí a gente não deixa mudar tanto. É uma terapia ali, entendeu? Mas é bem massa, assim, e a gente sempre se deu muito bem, tipo, nunca tivemos problemas, assim, em compor e juntar todas essas ideias nesse bolo, assim, e no fim sempre deu certo, né? Sempre deu muito certo. E o legal também, tipo, vamos mudar a vida do Saulo. Só que às vezes tem alguém na banda que tá passando por uma história muito mais... Eu digo a terapia, gente. Então eles vão tocar lá, estão fazendo terapia. Ali, o que aconteceu contigo, cara? E aí a gente vai Ótimo, muito bom. E aí a música vira da Sirius mesmo. Não é mais o Saulo, é a vida dos 5. Né? Muito então, bacana. essa parte da composição é muito bacana também. Bem legal. Gente, muito bom escutar esses depoimentos e escutar justamente esse processo de composição que eu, por exemplo, que não sou cantora, não sei como funciona, então eu aprendi bastante aqui. Muito obrigada, inclusive. Tá encerrando o programa, vamos encerrar contigo, Lucas, para a gente falar justamente o desafio, né, dos artistas de fazerem música autoral. Normalmente começam com cover justamente por aceitação em palcos, né, de bares e tal. E gostaria que tu falasse um pouquinho sobre isso para nós, por favor. Bom, primeiramente, eu acho que Caxias do Sul, onde a gente está hoje, é rica culturalmente, tem muita... Sempre assim, eu acompanho já, desde antes de trabalhar com produção de eventos, eu sempre tive enfiado nas garagens da gurizada, fazendo som, criando composições. E desde lá eu já via que Caxias tem um potencial maravilhoso, né? A gente sempre teve grandes nomes na música, nem digo só questão de reconhecimento, mas a própria galera da garagem que volta e meia se juntava para tocar num barzinho ou na rua, alguma coisa, a gente via coisa boa saindo dali, né? Autoral. E isso não muda até hoje, existe muita composição interessante, muita gente que mereceria um lugar melhor, né, se tivesse a valorização que tem. Só que o que eu
particularmente sinto é que o cover ainda é, né, o centro das atenções. Esse final de semana mesmo eu tive num evento onde tiveram 2 bandas, uma autoral de altíssima qualidade e uma banda cover também formidável. E a gente percebe a reação do público entre uma e outra. O show da banda autoral ali, legal, muito boa, de alta qualidade, aplauso, galera curtindo, assim. Mas quando começa um cover, assim, ainda é... uau, aquele desespero, aquela correria para ir para frente do palco, assistir, sabe? Eu particularmente não tenho uma fórmula para resolver um problema como esse, mas seria muito interessante se a população conseguisse apreciar um pouco mais do conteúdo que é produzido local, né? E esquecer, claro, o cover sempre vai ser bom, sempre vai ser legal. O cover também, ele é uma extensão do autoral, porque o cover ele é um autoral, na verdade, né? Ele apenas é uma representação, uma interpretação diferente. Mas seria muito bom se a gente pudesse ter hoje, assim, né, uma valorização, um reconhecimento por parte do público, né? A gente pudesse, em vez de estar nas redes sociais escrevendo os trechos de Raul Seixas e Green Day, quem sabe tá aí Sirius, dentre tantas outras, né? A gente está podendo... também, tantos. Agora estamos com esse trabalho autoral que está bem bacana, acompanhei, achei muito legal. Então, seria muito bom mesmo, sabe? Se as pessoas conseguissem ter seus ídolos dentro da nossa própria cidade, né? A gente conseguir criar ídolos, assim, porque é o público que cria isso, né? E a mídia, sem dúvida, né? Ambos. Estamos criando aqui. Ótimo, é isso aí. Continuem, por favor. Gente, muito obrigada. Foi muito bom estar no programa aqui com vocês, um bate-papo super bom, músicas ótimas. É isso. Obrigada. Você Obrigado, também Carol. que nos acompanha, muito obrigada pela presença. A gente se encontra no Mais Cultura. Até mais, gente. Na verdade, meu engano foi felicidade. Ao teu lado, as paixões viram realidade. Ouvir histórias e sonhar com a luz do teu dia. Ou criar memórias e entender quem não vive alegrias. Tá tudo divino, tá maravilhoso. E essa canção são notas de uma ilusão. Só no final a gente entende a piada. Mas no geral a gente não sabe de nada. Não sabe de nada, não. Oh, oh. As vidas se cruzam e por um momento se deixam levar. Tudo passa ou há de passar. Só no final a gente entende a piada. Mas no geral a gente não sabe de nada. Não sabe de nada, não. Não sabe de nada. Não sabe de nada, não. Não sabe de nada. Não sabe de nada.